Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e nessas boas-vindas eu agradeço a você que escuta a gente do seu player de podcast favorito. Aviso que o Gregário Cycling tem uma série de podcasts, então se inscreva no canal, receba sempre os nossos conteúdos em primeira mão. Outra dica importante é você avaliar a gente no seu player favorito, aquelas 5 estrelinhas que fazem com que mais pessoas possam conhecer a Gregário. Recado dado, vamos para a pauta da semana. Nesse episódio do Gregário Cycling, a gente fala com aqueles que romperam as fronteiras regionais em busca de um sonho, ser um ciclista profissional. Histórias distintas de gente que se adaptou a novas culturas, mas unidos pela mesma paixão, a bicicleta. Da Argentina para o Brasil, do Brasil para a Espanha, da Espanha para o Vietnã. Recortes de um pelotão cada vez mais globalizado. O mundo em duas rodas. Um dos maiores velocistas da história do ciclismo brasileiro, o argentino Francisco Chamorro já é quase um brasileiro. Relembramos com ele o início dessa história, lá com a Calói e o torneio de verão, os bons momentos com as transmissões da Rede Globo, seu processo de naturalização e muito mais. Ele ainda não pensa em parar de competir, mas já sabe que seu futuro está aqui no Brasil. De um ciclista popular e carismático para uma história inusitada. Conversamos com o espanhol Javier Pérez, que deixou a Europa em busca da vida em duas rodas na Ásia, primeiro no Japão e depois a consagração no Vietnã. Se você acha exótico demais pedalar nesse país, saiba que ele vai correr uma prova de 23 etapas por lá no próximo mês e ele é um dos favoritos. Trazemos também um brasileiro, Luiz Flauzino. Ele faz parte de uma geração que saltou da base direto para tentar buscar seu espaço no ciclismo europeu. Ele vive sua 5ª temporada na Espanha e conta suas dificuldades e alegrias rumo a um lugarzinho no seleto grupo dos ciclistas profissionais. O episódio Gregário Cycling Cruzando Fronteiras começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Chamorro, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Um grande prazer e uma grande honra ter você aqui com a gente. O prazer é meu e obrigado pelo convite, pela oportunidade. Você já esteve com a gente no MTB PES e agora vem falar com a gente no programa do Gregário Cycling. E vale a menção que a primeira vez que eu tive encontrei pessoalmente com o Chamorro, ele estava pedalando sozinho na Marginal, a gente não se conhecia, e eu resolvi encostar na roda dele, e ele foi gradualmente entortando. A última vez que eu olhei, meu batimento estava 180 e estava 56 por hora. Aí ele foi embora. Na Marginal, o negócio anda, se desenvolve, a velocidade por causa dos carros, é um lugar bem plano, assim, você vai aumentando e quando você vê, tá 50 por hora nem vê, né? Mas, tipo, não, mas você estava se divertindo. Acho que você viu que entrou alguém na sua roda e falei, vamos ver até onde vai. Cara, vamos ver até onde vai, porque se eu matar o homem pela raiz, aí ele não sofre, vamos fazer ele sofrer, né? Funcionou. Ô Chamorro, aqui a gente quer ouvir um pouco da sua experiência de um argentino que veio pedalar no Brasil, e eu lembro muito da sua experiência já com a camisa da equipe de São Caetano do Sul, mas recentemente eu vi uma foto sua com a camisa da Calói, ainda garotinho. Como é que foi essa experiência? Como é que foi que o Chamorro, que a gente conhece hoje, veio da Argentina parar aqui no Brasil? Então, aconteceu tudo muito rápido, porque eu jogava futebol, e daí decidi virar ciclista de uma hora para outra, porque meu amigo, a família tinha tradição de bicicleta, meu pai tinha uma bicicleta, íamos juntos para a escola, jogar bola, mas só que ele corria, eu tinha uma bicicleta assim, meia de competição, lá por 1990 e tralala. E ele me convidou um dia, assim, vamos correr aqui, aí comecei a gostar, assim, fiquei louco, apaixonado, falei, vou largar o futebol, eu vou andar só quero andar de bicicleta. Começou ali a história, comecei a trabalhar na loja dele, fazer minhas coisas com bicicleta, sempre mais envolvido com bicicleta. Tinha corrida, tipo, a 500 metros da minha casa.
corrida assim. A galera lá na Argentina fecha as ruas com 2 cones aqui, se junta a família, a galera do bairro e faz corrida. Aí na próxima semana você já recebe um panfleto, que na época não tinha internet, né? Só um panfleto da corrida avisando onde vai ter corrida. Vai ter em Buenos Aires, vai ter no interior de Buenos Aires, vai ter em tal lugar. Aí você escolhe o que mais beneficia, que fica melhor para você. E assim que começou minha jornada. Aí do nada comecei a andar na pista, saí campeão argentino, convite que tive da cidade regional, que fizemos uma seletiva, eles viram que tinha um potencial de velocista e fizemos a velocidade olímpica, saímos campeão argentino, um deles é o Aedo e o outro menino lá da Argentina também. O Aedo era o menino que corria na Saxo Bank, se você lembra. Sim, sim. CCC. E aí, no mesmo ano, eu recebi um convite para ir para a Espanha. Fiquei 2 anos, 2 temporadas correndo em categorias diletantes na Europa. Aí por condições tipo assim, era não duro, mas difíceis na época, porque lá diletante não recebe salário, então tinha que pagar tudo. Voltei para a Argentina e aí que foi onde recebi um convite para vir para o Brasil. Tinha acho que 18 anos mais ou menos na época. Corri um ano de júnior na Espanha e outro ano de sub-23 já. Recebi o convite aqui para vir no Brasil dos nossos amigos brasileiros que iam para a Argentina se preparar. Era o André Grisante e os mil. Ele falou, vamos lá para o Brasil, tem umas corridas lá de começo de temporada, que se chama o Torneio de Verão. O Torneio de Verão, quando eu vim aqui, largava mais ou menos 200 ciclistas na categoria Elite, largava outros 130 ciclistas na Sub-23 e largava mais ou menos 70, 80 júnior, entre júnior e juvenil, para você ter uma ideia como que o negócio era grande. E aí eu falei, vou correr o Torneio de Verão. E quando cheguei aqui no Brasil, eu falei, eu quero correr na Elite, não quero correr na Sub-23. Corri na Elite e aí que estava o Murilo Fischer. O Murilo Fischer estava ganhando todo, o Palharini já tinha ido para a Itália e eu me meti ali, tipo, 4º, 3º, 5º com a galera aqui. Quando terminou o Torneio de Verão, veio um técnico da Caloi, que era o Antônio Fernandes na época, e me perguntou, chamou, você tem quantos anos? Eu falei, tem 18 anos, não sei o que. Ele falou, você quer vir correr com a gente lá que vem na Caloi? Falei, claro, eu vi o nível do ciclismo aqui, tipo, grande, não sei o quê. Falei, claro, eu quero. Então, depois aí a gente trocou, depois da corrida a gente conversa melhor, marcamos, ele falou, posso te oferecer isto, já muito melhor do que eu já tinha na Espanha, porque já ia receber um salário, ia ter uma casa para morar, comida, bicicleta, tudo o que tinha, mas que me beneficiava era o salário. Eu falei, eu vou ganhar um salário. Ele falou, aí ele me explicou, eu falei, eu preciso de um velocista, porque o Murilo Fischer está indo para a Europa, então eu preciso de alguém que reemplace ele e você não vinha, então eu queria construir um atleta aqui no Brasil, um velocista. E eu vi que você tem um potencial e eu quero construir você para ficar aqui com a gente, pelo menos nos próximos 4, 5 anos. Para mim foi super legal, super assim, tipo, entrar na Caloi, assim, meu olho brilhava, né? Aí a Caloi tinha fechado na época com o Suzano, com a prefeitura, então eles montaram uma sede, uma casa lá bem bonita para a gente treinar, e treinava aí pela Serra de Mochi Bertioga, por Guararema, uns lugares estrada bem legais mesmo. Você já tinha vivido uma experiência na Espanha, que eu imagino que tenha te libertado dessas coisas de ambiente familiar, assim, de ter a comida quentinha, de ter as coisas, você já tinha passado... Isso pesou bastante. Minha meta era voltar para a Espanha quando vim por aqui. O Brasil, falei, vou ficar 2 anos no Brasil e vou voltar para a Espanha. É uma coisa que eu queria ter feito naquela época, quando era mais jovem. Mas depois as coisas foram acontecendo aqui no Brasil, que foi se dando certo, porque tinha muita corrida televisionada, tínhamos 5 voltas ao UCI, volta Paraná, Tour do Rio, volta São Paulo, que as coisas começaram a dar certo e as equipes começaram a conseguir licença pro-continental, continental, que isso levou a gente a correr para fora. Isso me deixou mais tranquilo, sabe? De ter ficado aqui no Brasil e sou feliz até hoje. E a molecada de hoje, a vezes que é um erro que eu vejo, né? Meu ponto de vista particular, que eles vão muito novo para a Europa, muito cru, muito novinho, com 16, 17 anos. Eles voltam castigados, fatigados, exaustos e não querem voltar mais. Traumatiza. É um erro que eu vejo de que eles querem ir para a Europa e não sei o que, eles estão mais preocupados de treinar ou se preocupar com uma corrida, estão mais preocupados com um celular das redes sociais que com um treinamento ou uma corrida, ou uma disciplina alimentar, alguma outra coisa.
Então, o atleta, hoje em dia, quando se decide ir para a Europa, ele tem que ir já decidido, tipo, com 20, 21 anos, e tem 2 anos para passar a profissional, que foi o que fez na época o Murilo e o Palarino. Eles foram já com 21 anos, já sabiam o que queriam. O erro que eu cometi foi ter ido para a Europa com 16, 17 anos. Falei, puta, vou ficar por aqui e depois tento voltar de novo mais maduro. Você chegou a ter essa proposta, Chamorro, e não era mais vantajoso? Ou era muito sacrifício abrir essa porta de novo lá? Não, eu tinha para voltar, tanto que eu conversava todo ano com essa equipe e, tipo, eu tinha um bom relacionamento porque na equipe diletante que eu estava, tinha passado o Purito Rodrigues, Daniel Moreno Fernandes, e o dono da equipe conversava direito comigo, o dono que era dono da equipe profissional, tanto que ele me cobrava, você tem que voltar para a Espanha, eu sei que é duro aqui, mas você pode passar profissional, porque eu tinha ganhado 2 corridas de júnior, tinha ganhado 2 corridas na Sub-23, só que eu passei 6 meses para ganhar 2 corridas, e tinha que esperar as corridas certas no circuito, não podia falhar, sabe, naquele época. Fazia uma corrida na Europa, tinha 2 portos para eu passar, e vai passar como? Quando chegava, os caras já estavam... Chegava 20 minutos todo dia, e ainda tinha que ficar entre os 20 para pegar aqueles 30, 40 euros da posição 25, porque senão estava frito. Tinha que juntar dinheiro para comer na semana. Como é que foi a adaptação, assim, com a comida, com os amigos? Como é que era? O que te estranhava, não estranhava? Ou você estava super feliz de estar ali, tudo funcionava bem? Eu estava super feliz de estar aqui, porque a galera brasileira é bem receptiva, então, tipo, eu me sentia muito bem, muito confortável, tipo, diferente da Espanha, que eu ficava sozinho, passava o inverno sozinho, num apartamento trancado, saía para treinar, voltava sozinho. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, talvez hoje, para o jovem de hoje, seja mais fácil, mas naquela época era muito difícil a comunicação com a família, sair de casa tão jovem e ficar, tipo, 6 meses longe de casa, e para mim foi muito legal a experiência, porque eu não vinha de uma família de ciclismo tradicional do ciclismo. Então, quando eu decidi migrar para o Brasil, contei para meus pais que tinham uma proposta na equipe brasileira, e meu pai falou, fica aqui no Brasil, fica lá, tá pertinho. E eu tenho tios também na fronteira, em Foz do Iguaçu, tudo, tipo, para mim era tudo mais familiar. E a alimentação foi, tipo, de boa para mim. Quando é que você se sentiu uma parte mais integral, assim, do Brasil? Eu fui me adaptando, porque quando me fiz a proposta da Caloi aqui, eu fiquei 3 meses, voltava, ficava 1 mês, aí voltava mais 2 meses, e assim foi acontecendo, que fui me adaptando cada vez mais, até que fui ficando. Aí eu falei, cara, eu não sinto mais falta da Argentina. Sentia falta de meus pais, de meus irmãos, mas tipo, eu matava a saudade em uma semana e já queria voltar para o Brasil. Acontece até hoje. Fui em dezembro para a Argentina, fiquei 4, 5 dias, já queria voltar para o Brasil. Não me vejo morando na Argentina, sabe? Voltando. Você tinha também um grande rival, que era o Nilceu, The Flash. Como é que era essa experiência? E se naquela época a rivalidade influenciava de alguma forma Brasil e Argentina? Porque era o Chamorro contra um brasileiro. Influenciava um pouco assim, mas apesar de que eu e Nilceu somos grandes amigos, porque sempre quando tinha essas corridas importantes, que foi onde começamos a virar a chave e a ficar mais, vamos falar, famosa, assim, por causa da televisão da Rede Globo, que caía sempre em dezembro. E em dezembro era na época que eu estava de férias na Argentina. Normalmente nas corridas eu disputava bastante com o Nilceu, nos jogos regionais, abertos, mas eu era sempre muito bem preparado para essas competições. E o foco de Nilceu era jogos regionais, Copa América e Copa da República. Até que meu técnico falou, cara, você tem que começar a se preparar para essas corridas, porque isso aqui que dá mídia, isso que dá retorno para o patrocinador. Então você vai ter que passar dezembro no Brasil treinando, ou correndo na Argentina, que na Argentina está em temporada. Eu preciso que você venha 100% para dezembro e a primeira semana de janeiro. Aí que eu mudei praticamente os papéis, né? Comecei a falar, preparação isso, e comecei a bater de frente com o Nilceu no sprint, na corrida televisionada. Uma ganhava, eu ganhava outra, e assim que foi. E tem uma pessoa folclórica nessa rivalidade Brasil-Argentina, que é o Galvão Bueno, né? Ele é um grande incentivador dessa rivalidade. E eu lembro de uma das vezes que você ganhou e que ele narrou a vitória do Nilceu. E ele não assumiu o erro, não. Ele narrou Nilceu, The Flash, vence e deixou rolar, assim, depois de muito tempo que ele falou. Não, acho que foi, sabe quem foi que ele estava narrando? Era o Morcegão. Porque o Morcegão estava na minha equipe e ele já tinha ganhado 3 vezes a Copa da República. Então ele era o favorito. E ele só falava do Morcegão. E o meu técnico argentino, que era o Trigini, falou, cara,
a corrida está mais para você que para qualquer um, porque esse circuito de estilo Argentina é só... fiz uma estratégia, falei, cara, você vai ajudar o morcegão, mas a corrida é para você. Ele me pegou assim num canto e colocou, a corrida é para você, o morcegão que se vire. E não sei o que aconteceu lá atrás, que o morcegão iniciou se bater numa curva lá, eu virei de cabeça e tal, e eu ganhei a corrida. Aí o Galvão foi lá e o morcegão, para o formigão. Nossa, morcegão. Errou tudo, não era nem formigão. Queria comer o fígado do cavalo bueno, a mãe do morcegão. E ele achava que a corrida de ciclismo era igual de carro. Assim, está na ponta, está ganhando a corrida. Não, ele explicando por trás. Não é assim, é estratégia, não sei o quê. Então ele desenrolava, sabe? Mas deu tudo certo ali. E aquela rivalidade da Argentina e Brasil, quem cria, você sabe, que é a mídia, não são as atletas. Tem aquela rivalidade por causa do futebol, né? Mas faz parte. Durante muito tempo, Chamorro, a gente acompanhou a sua trajetória com a expectativa assim, não, o Chamorro vai se naturalizar, o Chamorro vai se naturalizar, o Chamorro vai se naturalizar. Até que ponto isso aconteceu também de verdade? Até que ponto isso foi uma possibilidade real? E o que mudou nesse caminho? Porque hoje você não tem naturalização, né? Cara, eu quando mudei, saí da Carol, fui para São Caetano, o dono da equipe falou, cara, por que você não se naturaliza a vida brasileira? Eu falei, cara, então vamos se naturalizar e vamos atrás das coisas ali. Isso que era tanta burocracia do lado da Argentina, do Brasil, que eu já comecei a dar entrada, demorou 2 anos. Aí quando chegou a documento, assim, tipo, o meu protocolo de, vamos naturalizar agora, aí chegou outra carta e falou, você tem que esperar mais 5 anos, morar no Brasil, a gente vai ver sua residência, onde você está morando, se é isso mesmo. Falei, vamos deixar do jeito que está, e assim que foi. Peguei um protocolo de entrada para meu RNE, que é Registro Nacional Estrangeiro, e fiquei só com o visto permanente. Mas e depois de muito tempo você foi competir o Mundial com a Argentina, né, em 2016. Como é que foi essa experiência? Eu fui com a Argentina em 2016, eu tive a reserva olímpica aqui no Rio também, e aí meu técnico falou, cara, eu queria te levar para as Olimpíadas, porque você já mora ali, eu já estava morando no Rio. Só que vamos levar os escaladores, temos que levar os caras que têm uma licença maior que a tua, e levar os 3 caras que estão na equipe Pro Tour, né, dos argentinos. Aí, como eu estava com a licença Pro Continental, eu me ferrei, né? Falei, mas qualquer coisa que acontecer, você está aqui, eu só mudo a licença aqui, você corre. Já sabemos que você vai dar 2 voltas, vai sobrar ali. E não vai ser diferente com Richese e com Daniel Dias, ele falou, mas você já está ali. E foi o que aconteceu. Aí, tanto que meus amigos da seleção me ligam, e aí, como que é o circuito do Rio? Está treinando aí todo dia, né? E falei, arrumem gente para empurrar vocês na subida aqui, que aqui vai ser parte do negócio. Aí ele falou, não, então arruma pra gente, ele falava. Foi bem engraçado, a gente conversando era engraçado. Em compensação, no Catar era um tapete. Muito plano, e a gente estava... Fui eu, o Maxi Richese e o irmão do Maxi Richese, os 2 Richese, os irmãos. Legal. Aí nós tínhamos o técnico da nossa equipe da seleção, mas o objetivo era trabalhar para o Maxi, porque o Maxi estava muito bem, ele estava na Quick Step, e a Quick Step vem o Bramatic e falou para a gente, fez uma reunião com a seleção argentina que tem mais chance aqui o Maxi. Por quê? Porque eles vieram tudo com um cronograma, mapa daqui, mapa da lá, satélite, computador no carro. O computador era na sala de tecnologia. Com 80 quilômetros aqui, o vento vai ficar cruzado. A seleção belga vai fechar a escalera, que não aconteceu diferente. A seleção belga foi na conferência de imprensa, nós com 80 quilômetros vamos fechar a escalera e só vai ficar quem tiver perna. Que nem uma clássica, uma Paris-Roubaix, uma Milan-San Remo. E foi isso que aconteceu. Então, Bramatic e o técnico da seleção falaram assim, cara, nós a Quick Step temos 32 atletas, dos 32, 28 atletas vão participar deste mundial com seleções diferentes. Então, quando a escalera se feche, se nós ficar para trás, nós vamos se juntar. E nessa juntada, quem vai entrar é o Maxi. Então, o Maxi tem que estar na frente. Que se a Quick Step se juntasse depois para abrir a escalera, os companheiros de Maxi, que eram 28 divididos, iam deixar entrar na escalera. E para nós já era difícil de entrar. Porque quando se fechou a escalera, que fecharam num canto lá, era a seleção britânica, os belgas, a Austrália se juntaram, 20 atletas ocuparam a estrada,
e assim foi até a chegada. O pelotão chegou tudo cortado. Por exemplo, o Peter Sagan foi o último a conectar. Tanto que quando se fechou a escalera, o Maxi falou, você vai cortar? A gente deu uma esticada para frente e ficamos num tombo. O Maxi se juntou com Gaviria, tentaram chegar na frente, ficaram na metade do caminho, que fizeram uma ponte para o Sagan ficou quietinho, quando viu a oportunidade, atacou e entrou. Entrou, que ficou a 20 metros perseguindo, que achei que não ia entrar, só que ele passou um rádio que tinha um companheiro na fuga, o companheiro da fuga recuou, colocou ele na roda e levou ele para a fuga, assim, deixou ele se recuperar um pouco. E é aí que rolou o Mundial, aí a corrida terminou ali. Com 100 km a corrida já estava definida. Só registrando aqui que o Sagan foi campeão mundial em cima do Boonen, que era o belga, e o Mark Cavendish, que era o britânico. Então, era o britânico. É um pódio de honra para um evento que não, num país tão fora do eixo, né? Você está contando um detalhe que eu não sabia, assim, que eu não tinha uma visão muito privilegiada da prova. Pô, Chamorro, sua carreira ainda é longeva, você está aí no padrão Alejandro Valverde, né? E tem contrato com a Funvic e tudo mais, você está ganhando prova, o que é mais relevante ainda. E você já expressou aqui o quanto que o Brasil te acolheu e você está bem acomodado por aqui. Como é que você pensa o seu futuro assim, com o ciclismo? O que você gostaria de fazer? Qual que é a contribuição? Você acha que você consegue devolver ao ciclismo brasileiro um pouco do que ele te deu? Você tem vontade de participar fora das pistas? Quando vejo esses caras correndo ainda assim, velho, eu fico mais inspirado ainda, porque eu já tenho 40 anos e falo, cara, acho que eu consigo correr mais 10 anos. Eu não estou te aposentando de forma alguma. Você e o Valverde, ainda tem chão pela frente. Mas, cara, enquanto eu tiver, o problema é que aqui é muito diferente da Europa, né? Aqui eu posso correr mais 5 ou 7 anos de boa, porque aqui são corridas de circuito, e como eu sou um velocista, isso favorece bastante. Se tivesse na Europa, já teria aposentado talvez há 2 anos atrás. Então, eu quero continuar retribuindo. Eu peguei muitas gerações, peguei a geração de Cássio de Paiva quando voltou de Portugal, do Zezinho, peguei a geração do Paglia, do Murilo Fischer, quando eles estavam indo, e depois quando voltaram. Então, para isso para mim é muito legal, sabe, passar por várias gerações. Estou com a nova geração agora, embora sejam muito pouca a nova geração, mas eu vejo que o Brasil tem material humano, só precisa de mais oportunidade. O que são essas mais oportunidades? Ter mais incentivo, mais corrida, ter mais apoio, e que hoje em dia as coisas são difíceis e o material é muito caro, né? Mas depois, quando eu por cento mesmo, quero trabalhar com o ciclismo, envolvido com bicicleta, porque eu não me vejo estando longe da bicicleta, mesmo que seja para passeio, para turismo, para lazer, para organizar corrida, estar sempre envolvido com uma bicicleta. Muito bom. Se a Funvic for para o Uruguai, você está no seu plano de ir junto? Sim, eu já estou escalado para ir para o Uruguai, assim que vamos ver. Não estou 100% porque não tínhamos corrida, mas dentro da minha condição eu acho que dá para tratar de levar alguma etapa ou dar alguma alegria aqui para a galera, os seguidores brasileiros. Você tem um embalador preferido? Você tem alguém que te ajudou mais ou com quem você teve o melhor entrosamento para as vitórias? Cara, assim, eu tinha a vezes não é para você ter um entrosamento, o cara que vai te lançar não pode ser tão potente igual a você, porque senão ele acaba com o sprint. Mas um lançador muito bom que eu tinha, que lançava, por exemplo, eu e você quando estávamos na equipe, era o Daniel Rochelin, e na Funvic que me lançava é o baiano grande, morenão, o Flávio Santos, que eles têm boa leitura de guiar, são uns passistas muito fortes e também tem um sprint. Só dele te deixar no último quilômetro, já na linha de sprint, aí já o velocista já dá um jeito, porque aí já não tem para onde fugir. Não, até porque o embalador não pode ficar olhando para trás se você está aí, ele está assumindo que vocês estão juntos, porque se ele mexer o pescoço, vai para o chão. Não, claro, então, e outra coisa, como eu te falei, o cara vem a 190 de pulso, não pode estar, você também tem que ser, e o cara está confiando em você, e você tem que confiar no cara nas atitudes que ele vai tomar, por onde que ele vai te guiar. Se você vê que ele está tomando o caminho errado, aí você já tem que corrigi-lo, vai para a esquerda, para a direita, na roda de tal, para tratar de que você, o velocista que vem com a cabeça mais limpa, com uma leitura do sprint, guiar teu lançador. Você tem que guiá-lo, falar por aqui, que aqui vai economizar energia e isso vai te ajudar.
Mas dá para falar 190 de batimento? Só gritaria. Sim. Só gritaria. Não dá para ser gentil, né? Não dá. Tem que ser meio ignorantão mesmo. É só um grito, porque às vezes o grito pode faltar na chegada. Então, tem que ser um gritinho ali. E o cara já, um traçamento já entende, sabe? Você conta suas vitórias, Chamorro? Outro dia eu estava fazendo uma conta assim por cima, acho que são mais ou menos aí 250, 280. Caramba! É fácil perder a conta, né? Acho que é um número... Mas olha, eu tenho que contar outra história. Na passeata que teve na ciclovia, que juntaram as 2.000 pessoas alguns fim de semana atrás, tinha uma pessoa que estava lá no fundo do pelotão ajudando a levar as pessoas e a dar força. E eu tive a chance de encontrar o Chamorro. Então, o Chamorro, com a atitude dele, num movimento importante que aconteceu, ele estava lá no fim do pelotão dando força para quem estava ali para chegar na cestinha com o filho. Isso é mais importante do que você fez lá atrás, é o que ninguém vê num pelotão de profissionais, de dar tudo por um atleta só. E isso é o que acontece na corrida. Então a gente se vê obrigado a dar atenção para quem fica lá atrás e dar uma força e de falar, cara, nós estamos juntos, você está aqui atrás, eu estou no meio, eu estou na frente, mas somos todos juntos, é uma peça só. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. O que tem de velocidade nos sprints, o Chamorro também tem de simpatia. Uma conversa muito legal que a gente espera repetir em breve. Agora a gente apresenta uma história muito menos conhecida do público brasileiro, mas não menos simpática. O espanhol Javier Pérez chegou a ser profissional na Europa, mas foi ganhar a vida na Ásia. Hoje ele é uma das estrelas do ciclismo no Vietnã. Se liga! Ouvintes da Gregário, temos aqui mais um programa especial para cada um de nós praticar o nosso português ou portunhol. E um convidado especial que estamos falando com ele desde o Vietnã, que é o Javier Sarda Pérez, que inclusive espanhol de nascimento, onde hoje é a segunda casa do Nicolas, que também está com a gente no programa. Então, com isso, vamos dar a tecla SAP. E Javier, muchísimo gusto por tener ustedes... Y gracias a la tecnología que está ustedes en Vietnam, yo en Brasil y Nicolás en España, podemos hacer esta grabación. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y estar con nosotros acá en Gregario Cycling. Nada, igualmente es un placer para mí poder contaros la experiencia como ciclista aquí en Vietnam y mostrar un poco más de lo que yo hago. Muy bien. Para empezar, la primera cuestión es decir, ¿quién es Javier? Y la gente no puede ver la imagen, pero ya veo aquí el bronceado de un ciclista de acuerdo que tiene las marcas y todo. Pues nada, yo empecé a competir en bici, en ciclismo, hace mucho, cuando era muy pequeño, con 6 años. Y nada, poco a poco, pues la verdad que yo soy un enamorado del ciclismo y poco a poco fueron pasando los años, vi que, bueno, no se me daba tan mal y probé suerte. Lo que pasa es que en España no había mucho futuro, la verdad, y decidí, nada, me surgió la posibilidad de irme primero a Japón. Estuve un añito allí en Japón y después, nada, ya he venido a Vietnam y aquí llevo ya, va a ser mi 5º año. Y contento de poder vivir de lo que me gusta. Hombre, es curioso porque al final tú sales de una zona que es España, que es de las más tradicionales del ciclismo. No sé, ¿de qué zona de España eres? Yo, aunque nací en la zona de Zamora, cerca de Portugal, vivía en Cantabria, cerca del País Vasco, que tú conocerás. Muy buena también. Zona para entrenar, sí, conozco. Sí. Hay mucho ciclismo, la zona de más afición. Y, sin embargo, nosotros en Brasil, por ejemplo, como brasileños, miramos a Europa y es nuestro gran sueño, así como un colombiano, un argentino, quien sea, un australiano, venir a Europa. Y tú has hecho un camino contrario.
tú sales de Europa y vas al extranjero, lo que no es tan evidente, por así decírselo. Pues sí, la verdad es que he hecho el camino contrario, pero que no sé, en Europa, aparte de tener buenas condiciones como ciclista, también tienes que tener un poquito de suerte y un poco de contactos, coincidir con la persona adecuada y no sé, a veces pues se complica un poco. Y tienes dos opciones, o dejarlo o probar suerte. Y ahora en Asia el ciclismo cada vez está evolucionando más y bueno, y aparte también es una gran oportunidad de conocer otras culturas, idiomas y gente nueva que te abran otras puertas, no solo del ciclismo. Y la verdad que por eso también estoy contento, no solo por el tema del ciclismo, sino también por todo lo que me ha aportado. Antes yo no tenía ni idea de inglés y ahora me defiendo muy bien en inglés, estoy aprendiendo otro idioma y estoy contento. Javier, hablando de su jornada por 3 países, ¿cómo se fue llegar a Japón, ser un ciclista profesional en Japón? Sí, bueno, a Japón llegué en mi último año de amateur en España. Tenía un compañero japonés y bueno, pregunté a ver si había la posibilidad de ir a Japón, porque si no, la verdad es que en España ya no tenía ganas de seguir compitiendo. Y bueno, surgió la posibilidad, me fui un año a Hiroshima y bueno, la verdad que fue un año muy duro porque me esperaba otra cosa y las carreras no eran lo que yo me esperaba, había mucho criterium, teníamos que viajar muchas horas en coche y no sé, la cultura, también era la primera vez que yo salía de España y se me hizo duro, pero bueno, al final me fui adaptando poco a poco y hice algún resultado y gracias a eso, bueno, aunque no fue la mejor experiencia, pero esa experiencia me ha llevado a donde estoy ahora. Para quien no te conoce, nosotros estamos mirando, claramente usted no tiene el biotipo de Criterion, usted tiene el biotipo de un gran escalador. Las montañas son sus amigas. Imagino que, ¿cuál es tu relación de peso-potencia y tu peso corporal? Pues ahora ando en 61,5, 61,6. Ese es mi peso, bueno, el que estoy ahora. Aunque otras veces he estado un poquito más delgado, en 60 con algo, pero creo que ahora este peso me va mejor. Me siento con más energía y más potencia. Y claro, eso en Japón a mí me penalizaba porque los ciclistas japoneses eran muy explosivos y acostumbrados a competir siempre en esos circuitos, en esos criterios. La verdad que al principio lo pasé bastante mal. ¿Y la cultura japonesa, cómo te recepcionó? Porque es una cultura muy cerrada, ¿no? Sí, sobre todo en la zona que yo estaba, en Hiroshima, que es una zona todavía más... o sea, ser más un Japón más interior, no es como si te vas a Tokio u Osaka, que están más abiertos al mundo exterior. En Hiroshima la verdad que era complicado. Aparte, casi nadie hablaba inglés y es que no tenía ni idea de nada. Por ejemplo, el primer día que cuando llegué allí me puse enfermo y tenía que ir a buscar una farmacia solo para comprar paracetamol y mi carné, mi tarjeta de residencia estaba escrito en japonés y no sabía ni siquiera la calle de donde yo vivía. O sea que tenía que ir a los sitios mirando, pues he pasado por este sitio, aquí he girado a la derecha, allí a la izquierda y, ostras, parece que ahora lo recuerdo de otra manera, pero fue duro. Uno de los desafíos para quien no conoce, Japón no tiene la lógica de dirección de enderezos como tenemos en el occidente, de que hay una calle con un número. Hay simplemente referencias de dónde está. Entonces, es la tercera casita amarilla después del cruce de la rúa tal con la rúa tal. Entonces, es muy difícil para quien no tiene esta cultura ubicar direcciones sin tener esta referencia como tenemos nosotros acá en occidente. Claro, y además todo escrito en sus símbolos japoneses y la dirección. En Brasil supongo que también sea la misma dirección que en Europa, pero sí, en Japón es al contrario. Sí, claro, se conduce al revés, como mano inglesa. Mano inglesa. Sí, eso es. Esto es un peligro, amigo, ya te digo. ¿Cuántas veces casi que no te chocas con un coche, cierto? Otra experiencia. Ahora, esto yo digo siempre, son estos momentos de crisis que nos hacen más fuertes, nos hacen crecer, y esto vale para la vida como vale para una empresa. Hay que reinventarse y salir de la crisis. Tú encontraste un camino que ha sido llegar a Vietnam. ¿Cómo ha sido esta invitación y
la cuestión principal que creo que tus amigos y todos te hacen. ¿Hay ciclismo en Vietnam? Pues yo llegué aquí en 2017. 2017, después de ese año en Japón, me volví a España y estuve allí compitiendo algunas carreras. Y gracias a un francés que competía en Japón, pero él estaba casado con una vietnamita aquí, me escribió para una carrera que había aquí de 15 días. Y bueno, como tampoco tenía nada, vine y me fue bien, hice segundo. Luego ellos me dijeron que me iban a llamar, pero al final pues no contaron conmigo, pero como ya había hecho segundo, pues otro equipo me contactó y en 2018, desde febrero, ya vine aquí y bien, muy contento. Y la verdad que pues yo creo que he encontrado mi sitio. Estoy feliz, llegué sin nada y ahora pues he hecho mi vida aquí, tengo cositas y sí, sí hay ciclismo y cada vez más, cada vez más. No, la carrera más importante de aquí es, por ejemplo, el próximo mes y son 23 días, o sea que sí, sí. Ostras, es algo que nunca hemos imaginado y la verdad que no hay tanto reclamen. Estás hablando de un Grand Tour. La verdad son Sí, sí. 23 días y ya hay nivel. Ahora, es decir, hoy tú te consideras prácticamente, después de 5 años, un vietnamita. No sé, porque tú pasas todo el año por ahí, vuelves a España de vez en cuando. ¿Cómo te adaptaste a nivel vivir en un país tan diferente? Al principio, pues como siempre, como en Japón, pues también se hizo un poco duro, porque también es otra cultura diferente, pero aquí son más abiertos. Y nada, bueno, poco a poco pues he ido conociendo el país y como también ando mucho tiempo solo, pues al final no te queda más remedio que adaptarte y superarte. Así que nada, aquí la verdad que sí, que ya cuando vuelvo a España vuelvo solo a estar con mi familia, pero sí que, por ejemplo, cada 3-4 meses suelo volver a España. Con la pandemia he estado 2 años sin poder volver a España, pero estas navidades pasadas ya pude volver y parece que ahora ya se puede viajar con normalidad, así que bien. Ahora estaré 3 meses aquí y me volveré a España en mayo, volveré a Vietnam a finales de junio y después ya hasta finales de año. Y hablando un poco más, la gente que tenga curiosidad, porque muchos que nos escuchan no piensan solo en competir, pero también en ir a conocer nuevas culturas y a través de la bici hacer un viaje, por ejemplo, conocer nuevas cosas. ¿Qué tal está Vietnam para un tío que quiere ir a viajar, conocer un país diferente? ¿Es seguro para entrenar? ¿Qué recomendarías? ¿Qué zona debemos buscar? Porque la verdad que mi conocimiento, y pido disculpas por esto, es casi cero de lo que hay en Vietnam. Tenemos de la guerra, Sí. de las películas Sí. ahí de Rambo Sí. y ya está. Sí. Pues la verdad que sí, que el país es muy seguro. Yo nunca he tenido ningún problema de nada. Y luego lo único malo que hay es el tráfico, que hay muchas motos, pero muchas motos hay. Entonces, claro, al principio te llama mucho la atención, pero bien, te adaptas. Y yo gracias a la bici pues he conocido todo el país, porque, por ejemplo, esta carrera que te cuento va de norte a sur, o sea, son 2.000 kilómetros, recorremos todo el país. Y bien, yo creo que si la gente está buscando un destino de viaje, pues Vietnam está bien. Además es un país barato para vivir y lo que te digo, es seguro, la gente es agradable, o sea que si quieren venir a Vietnam de vacaciones seguro que les gusta mucho. Javier, usted ha mencionado lo tránsito, incluso usted tiene una bella moto, una Ducati. ¿Cómo es conducir? ¿Cómo usted llegando a España, después Japón, en Vietnam, cómo es conducir su bici en este tráfico que muchos hablan que parece imposible para los que están mirando de afuera, pero de alguna forma que no se explica mucho funciona. El nivel de accidentes no es tan alto. Sí, es que la verdad que es que hay muchísimas motos, muchas motos, y al principio es complicado porque, claro, si vienes de España, donde yo vivo, que hay muchas carreteras que apenas hay vehículos, luego vienes aquí y te salen motos por la derecha, por la izquierda, en dirección contraria, pero lo bueno que tienen es que conducen despacio y al final, pues bueno, te vas habituando un poco al tráfico. Y otra cosa buena es que yo, por ejemplo, salgo muy pronto a entrenar.
Cuando estoy en Ho Chi Minh, en mi ciudad, salgo a las 6 de la mañana, 6:30, que el tráfico es menos. Y luego ya cuando vuelvo a casa, ya que sí que tengo más tráfico. Pero bueno, lo peor ya me lo he quitado de encima. Y luego, aparte, cuando yo voy con mi equipo a entrenar, siempre tenemos unas 4 motos que nos van protegiendo un poco. Van 2 delante, otros 2 detrás y nos van parando el tráfico o advirtiendo de si viene un camión, un coche, cualquier cosa. Ahora, hablando un poco de cultura, ¿cómo es adaptarse en un país nuevo? Crear nuevos amigos, porque al final un ciclista no se trata solo de subir en la bici y salir andando. Hay muchas otras cosas de las cuales tiene que vivir y hacer vida. Amistades, restaurantes, cosas que van además de entrenar solamente, ¿no? Pues sí, encima aquí el idioma también es complicado, muy difícil, porque no entiendes nada. Pero bueno, al principio pues llegué y me puse enfermo por la comida. Incluso luego engordé, porque claro, aquí en su cultura vas a comer y te ponen muchos platos. Entonces, pues si tienes hambre, comes. Y sin querer, pues engordé. Pero ahora bien, ahora ya tengo mis sitios, porque al final el ciclista es un poco A, B y C. Ya te conoces y dependiendo de lo que entrenes, tus objetivos, ya sabes lo que tienes que comer cada día. Y bueno, ya tengo mis sitios, porque aquí, como es todo tan barato, siempre se sale a comer fuera, siempre vas a restaurantes, nunca se cocina en casa. Ah, sí. Y sí, es todo muy barato. Por ejemplo, hoy comer 2 ensaladas y un pollo me ha costado 3,5 € o algo así. Caramba. Joder, Entonces, el café y las tostadas que he hecho ahora en el entreno me han costado más. pues aquí el arroz te lo ponen ya directamente con cualquier cosa que pidas, porque todo el mundo come arroz aquí. ¿Cómo es la cultura de ciclismo, Javier? En el occidente lo vimos que en los últimos años se aceleró muchísimo la popularidad entre amadores, profesionales, gran fondos. ¿Cómo esto ha ocurrido en Vietnam? Pues la verdad que yo en los últimos años que he estado aquí, desde que llegué, cada vez está creciendo mucho más. A la gente también, aparte con la pandemia, les han entrado más las ganas por andar en bici y el deporte. Y bueno, cada vez por ejemplo, un detalle es que aquí yo estoy viendo unas bicis, un material que en España no lo veo, no lo hay. Yo en mis años que he competido en España he tenido peor material para competir, por ejemplo, que el que tengo aquí. Y luego los ciclistas amateur o cicloturistas que les gusta el ciclismo no tienen ningún problema en gastarse $10,000 en una bici. O sea que eso también significa que cada vez hay más afición y a la gente, pues eso, cada vez le gusta más. Y yo creo que aparte el país está creciendo muchísimo y seguro que todo eso ayuda al deporte también. Y como equipos, usted pertenece al equipo Vietnam. ¿Qué otros equipos grandes existen en Vietnam que hacen las carreras como esto que usted mencionó? ¿Cuál es el nombre de esta carrera de 23 días? Esta es la HTV, que es Ho Chi Minh Televisión, o sea que está organizada por la televisión de Ho Chi Minh, y lo bueno que tiene esta carrera es que la gente de aquí de Vietnam puede seguirla por televisión, como un tour o una vuelta a España en el canal de España o en el canal de Brasil, pues aquí pueden seguirla por la televisión. Y adentro de lo pelotón, ¿cómo es un pelotón en carretera durante la competición en España, en Japón, en Vietnam? ¿Cómo te comparas las tres? Bueno, la verdad que España es diferente porque son más carreras de un día. Igual cada fin de semana tienes una carrera, 2 carreras. En Japón, pues sí, la verdad que sí que eran más agresivos porque, claro, al final igual había un criterium cada 2 semanas y todo el mundo iba a morir. Entonces tienes que ser muy agresivo para entrar bien colocado en las curvas. Y aquí, bueno, aquí la verdad que, no sé, la gente, hay veces que ellos se piensan que porque es Vietnam, el nivel o la exigencia es menor que, por ejemplo, en Europa. Que si no estás en un World Tour o en un Pro Continental, no eres ciclista, pero
Hay otros extranjeros que han venido aquí y no han podido aguantar, porque claro, hay muchos factores, aparte del nivel en competición, es eso, la cultura, la adaptación, muchas cosas. Solo para tener una dimensión, los equipos profesionales, ¿qué tipo de presupuesto, de orçamento tienen? Solo para comparar, por ejemplo, un equipo Pro Tour está a cerca de 20 millones de euros. Sí. Un equipo Pro Continental está cerca de 500.000 euros a 1 millón de euros. ¿Qué dimensión de presupuesto un equipo profesional de Vietnam tiene? Pues aquí, a ver, aunque no somos equipos UCI, continentales, no están ligados a la UCI, pero el presupuesto, pues no sé decirte, entre, yo no sé, 300.000, 400.000 dólares, depende el equipo, pero aquí todos los ciclistas de todos los equipos viven del ciclismo. Unos pueden ganar un poco más, un poco menos, pero todos viven del ciclismo. ¿Cómo es la relación con otros países cercanos de Asia y de China, donde China hoy hay mucha inversión en ciclismo, muchas carreras y muchos equipos europeos que van allí casi que a nivel business trip? Hacemos la broma, ¿no? O mismo Japón, has dicho, Malasia, tiene Langkawi y otras carreras. Sí. ¿Cómo se relaciona Vietnam con sus vecinos? Pues la verdad que es que no salen mucho de aquí. Como tienen sus carreras, ya te digo, está HTV que son 23 días, luego tenemos otra en julio que son 11 días, luego otra que es la de Vietnam Televisión que son 15 días y luego tienen sus campeonatos de Vietnam y al final de año otra carrera de otros 8 o 9 días. Entonces al final no salen mucho, pero a mí sí que me gustaría salir fuera. Y esa es uno de mis objetivos que tengo. Salir con mi equipo a correr fuera. Usted mencionó que casi todas las pruebas tienen transmisión de televisión. Entonces, lo que creo que es muy importante para la viabilidad económica, de que los sponsors, los patrocinadores, tienen retorno por ver sus marcas en los equipos en la tele. Claro, eso es una de las cosas importantes. Además, es la televisión del país los que retransmiten y organizan la carrera. O sea, que es importante. Y la verdad que tiene mucho seguimiento, porque yo luego hay días que voy entrenando por Ho Chi Minh y la gente me conoce y me quedo sorprendido. O sea que sí que tiene seguimiento. ¿Y sus retos, sus metas para este año de 2022, que aparentemente no tenemos pandemia, tenemos esta situación de Rusia, que está cerca de ustedes, pero no tanto. Sí. Pero, ¿cuáles son sus retos competitivos para este año? Pues en principio mi objetivo principal es la HTV que tenemos ahora el próximo mes, pero volver a ganar otra vez. He ganado ya 2 años y el año pasado fui segundo y este año tengo que volver a ganar. Y después, pues nada, ya una vez de conseguido ese objetivo, la verdad que tengo menos presión y tengo un poco más de libertad y me gustaría salir a correr alguna carrerita fuera, pero bueno, el principal objetivo es este ahora. Es el que más estrés o ansiedad me crea, porque es el más importante y consiguiendo ese, prácticamente el año está hecho. Está ya con la guinda del pastel, está puesta, ¿cierto? Eso es. Se o Javier foi da Espanha para o Vietnã, o brasileiro Luiz Flauzino fez o sentido contrário. É na Espanha que ele tenta um lugar entre o mundo dos ciclistas profissionais. Um personagem muito legal que a gente conhece um pouco melhor agora. Luiz, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, encantado de falar com você, de conhecer essa galera nova e vamos bater um papo legal hoje. Encantado encantado, já é expressão espanhola, hein? Já é um espanhol português, né? Aí, ó, gente, já tem mais um no meu pelotão aí pra revezar. Eu acho que só uma coisa aqui pro nosso ouvinte, uma das coisas geniais do que a gente faz, porque o Luiz está em Tenerife, o Nicolas em Valência e Leandro e eu em 2 lugares diferentes de São Paulo. Então, viva a tecnologia que nos permite produzir esse programa e cada um no seu local de trabalho.
E esse é o spoiler do programa, né? A gente não tem... Aliás, esse é o mote do programa, é a sua experiência morando na Espanha. Você é um ciclista e, assim como os outros convidados desse episódio, contam um pouco da experiência de competir, de realizar o sonho de pedalar fora do país. Mas eu queria que você se apresentasse. Quem que é, como o Nicolas gosta de brincar, em 280 caracteres, num tweet, quem é o Luiz, de onde você vem e como é que você foi parar aí na Espanha para competir? Bom, meu nome é Luiz Henrique Flauzino, eu tenho 22 anos, vim aqui para a Espanha dos 17 para os 18 anos, no meu primeiro ano de sub-23, e consegui chegar aqui através dos resultados, é claro. Foi basicamente depois de alguns resultados, como na Volta do Futuro, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, isso, me surgiu o convite de vir aqui para a Espanha fazer um estágio, né, numa equipe espanhola. E eu agarrei essa oportunidade, né? Logo assim, bem de cara, no primeiro ano de sub-23, que é o ano mais complicado, né? Que a galera fala que é o ano de transição, de aprendizado, disso e daquilo. Quando você está mais novo, competindo com uma galera que já está, muitas vezes, já num nível até mesmo físico acima do seu, né? Sim, é porque, como a gente fala, as categorias de base são 2 anos sós, né? Que é um ano de infanto-juvenil e o segundo ano de infanto-juvenil e assim por diante. A gente fala que o primeiro ano sempre é um pouco de aprendizado e o segundo ano é para você colher os resultados. Só que acontece, na categoria sub-23 são 4 anos de categoria. Então você está competindo com a galera ali com uma experiência, com uma bagagem muito, muito maior que a sua. E é a categoria basicamente que define se você vai ser atleta profissional ou não. Porque até então, na júnior, nas categorias de base, o cara pode ganhar tudo, só que você não sabe se ele vai chegar ao profissional ou não. Porque muitas das vezes ele pode ter conquistado bons resultados, só que às vezes ele já está no auge da sua carreira, não tem mais aquela margem de desenvolvimento. E ali na categoria sub-23 você tem que provar tudo, que você mesmo é bom o suficiente para ser atleta profissional. Então é todo mundo brigando entre si ali, querendo comer o outro vivo para conseguir dar esse salto. Então é muito complicado, né? A categoria mais complicada que existe dentro do ciclismo, né, que a galera fala. Luiz, o avião que te levou até aí tinha combustível para fazer o voo. Qual combustível tinha no teu sonho, na tua cabeça, para fazer esse voo e encarar esse mundo desconhecido? Então, desde pequeno, eu sempre sonhei em ser atleta profissional, como várias pessoas que fazem parte do ciclismo. E a gente, como ciclista, no Brasil nunca teve muitos ciclistas, né? Teve a galera antigamente ali dos anos 90, da década de 80, que deram muito destaque, mas depois disso, na minha geração mesmo, eu não tinha um espelho, não tinha um brasileiro para me espelhar. E quando a gente se falava em ciclismo, era ciclismo europeu. Para você ser ciclista, você tem que ir para a Europa, é o único caminho, isso, aquilo. Então, eu vi meio que como a única opção, né? Porque no Brasil mesmo a gente nunca foi de ter equipes com chancelas continentais ou pró-continentais. E a questão do calendário também, né? Porque no Brasil o calendário de provas é um pouco escasso e as provas que tem é basicamente nas avenidas, né? Não tem provas no ciclismo de estrada em si que a gente fala. E eu não tenho uma característica muito de correr provas de circuito, então eu falei, putz, provavelmente eu vou me dar bem, então eu vou tentar arriscar assim, que é uma das únicas opções, né? Porque se eu continuasse no Brasil correndo provas do formato do ciclismo brasileiro, provavelmente eu nunca conseguiria me destacar tanto assim. Bom, é um ponto de 2 lados, né? É um caminho mais corajoso, de certa forma, você colocar a cara, vir para a Europa e ver o que vai acontecer. Caminho cômodo diz justamente, prefiro ficar no Brasil, porque com um mínimo de talento você conquistaria muito e seria o rei da cocada preta lá, o rei da balachita, ganhando tudo no Brasil de uma forma muito mais confortável, de certa forma, em casa, falando sua língua, né? Sim. Vir para a Europa leva uma série de desafios. Você tem que se adaptar, você tem que passar a aprender uma língua nova, você tem uma série de pontos culturais, né? Ganhar o teu espaço dentro da equipe é um ponto muito importante também, uma vez que como brasileiro, um estrangeiro, não é tão fácil que te respeite. De certa forma, você está tirando o espaço de um espanhol. Como foi esse processo desses primeiros anos e justamente a recepção sendo um brasileiro aqui na Europa?
Então, Nico, a questão primeiro, assim, de que você falou, de como eu criei essa coragem, foi assim, toda a minha carreira no ciclismo, eu nunca fiz parte de nenhuma equipe de ciclismo no Brasil. Eu sempre fui uma pessoa que corri por conta própria. O que acontecia? Eu tenho patrocinadores de iniciativa privada, eu sempre juntava esses patrocinadores, criava meu próprio uniforme, e eu mesmo botava a cara, ia atrás das coisas e corria atrás de tudo. Sempre eu viajava sozinho, seja de ônibus, de carona, disso, daquilo. Sempre fui uma pessoa que dei a cara no mundão. Você já falava espanhol quando você foi? Falar muito, muito pouco, porque quando eu saí da escola, a gente teve só um ano de espanhol, que era para ter 2 línguas ali, o inglês e o espanhol, mas acabou sendo só um ano o espanhol e depois eles tiraram e deixaram só o inglês, ou seja, eu sabia o basicão. E voltando nessa pergunta do Nicolas, como é que foi essa adaptação? Porque eram vários ali ciclistas buscando o mesmo lugar que você é um brasileiro. Como eles te receberam? Na verdade, minha recepção foi muito boa e eu vim basicamente como uma estrela, porque eu era campeão brasileiro, né? No ano anterior que eu vim para a Espanha. Então, tipo, eu cheguei com uma moral gigantesca, né? Só que depois cheguei e tive que ficar no meu quadrado, porque a coisa era diferente. Tipo, eu saí do Brasil sendo campeão brasileiro e vencendo várias provas importantes, como o Nicolas disse, às vezes com uma certa comodidade, e cheguei aqui, eu tava sofrendo demais, o carro vassoura ali, às vezes, né, atrás de mim para terminar a prova ali no pelotão, sabe? Então foi um pouco complicado, mas a minha recepção com a equipe foi muito boa, só que eu tive que lutar bastante para conquistar esse espaço. Mas uma das coisas, assim, que foi até o que o meu diretor me fala até hoje, ele me deu várias oportunidades porque eu sou uma pessoa muito esforçada. E quando você é esforçado, assim, você passa por 1001 barreiras. Quando a prova tá difícil, quando você está correndo embaixo de chuva, quando acontece uma situação de uma averia mecânica ou algo disso, nós brasileiros ou latino-americanos em si, a gente é um povo que luta até o final. E às vezes o espanhol em si, o pessoal europeu, quando as coisas não saem como planejado ali, como eles tinham em mente, eles acabam meio que pulando do barco. Então foi basicamente essas palavras que meu diretor teve comigo, porque eu não era um atleta tão bom no primeiro ano, foi um ano de muita adaptação, mas ele sempre me deu essa oportunidade porque eu era um atleta que ia estar ali lutando até o final, que não ia deixar de roer esse osso, né? Teve algum momento que você falou, o que eu estou fazendo aqui? Vários. Primeiro, eu não sabia se eu iria voltar no próximo ano. Eu falei, nossa, o ciclismo aqui é bem diferente, né? Eu nunca tinha corrido com esse número grande de participantes, né? De cerca de 150, 160 pessoas. Nunca tinha corrido uma quilometragem tão grande, porque uma coisa foi um salto muito grande. Eu saí do Brasil correndo provas de 50, 60 quilômetros, às vezes em circuitos de avenidas, de 4, 5 quilômetros, para botar você numa rodovia correndo prova de 150, 160 quilômetros, que é mais que o triplo, e a quantidade de participantes e a velocidade muito alta. Eu fiquei impressionado e falei, putz, será que o próximo ano eu volto ou não? Mas daí eu prometi para mim mesmo que eu iria voltar e o tanto que eles fizeram sofrer, eu iria fazer eles sofrerem também. Nesse aspecto de voltar, cara, você me impressionou muito nesse inverno aqui de 2021 para 2022. Porque é muito comum, e eu me incluo, que você faça temporada, passe, como você falou, 3 meses, 6, 7, né, para aqueles que podem passar um pouco mais, e você volta para o Brasil e mora a outra parte do ano no Brasil. São poucos aqueles que escolhem, ou por necessidade, ou enfim, o que for, que moram, vamos falar, mais de 6 meses. E, por exemplo, passam o inverno aqui, como foi o teu caso. De onde veio essa decisão e por quê? Na verdade, assim, isso eu já vinha pensando há vários anos. Devo tentar fazer minha pré-temporada aqui e eu volto para o Brasil. E todos os anos eu voltava para o Brasil, todos os anos. Essa é a minha 5ª temporada e as outras 4 vezes eu voltei para o Brasil. E até hoje eu não tive, assim, os resultados que eu esperava. Não consegui dar o salto para ser atleta profissional, isso, aquilo. E eu falei, putz, fazer essa pré-temporada aqui, de fazer de uma forma diferente. E tive a oportunidade de estar em Tenerife, que é um dos paraísos que a galera fala, né, pro ciclismo. Tanto de treinamento quanto de clima para viver. Porque minha equipe é de Madrid. E Madrid no inverno faz muito, muito, muito frio.
E aqui eu iria usufruir basicamente de uma temperatura parecida com o Brasil, que é ter calor durante todo o ano. Então foi basicamente isso. Eu quero ter resultados diferentes, então eu busquei uma alternativa de fazer as coisas de uma maneira diferente, de tentar me preparar aqui, às vezes longe da família, tentar focar um pouco mais, porque às vezes depois, morando com a família, você acaba saindo um pouco da rotina, indo muito na casa da avó, comendo doces, isso, aquilo, engordando bastante no final da temporada. Então, aqui eu consegui me cuidar melhor e organizar uma rotina melhor, tanto de treinamento, quanto de alimentação, quanto de descanso. Luiz, eu conheço histórias de pessoas que foram para outros países e até como você tomou a decisão de ficar um tempo mais longo, diferente do que você poderia ter voltado para o Brasil. Até que ponto voltar para casa te deixa mais confortável, mas também te amolece um pouco? E ao estar aí, você deixa uma casca criada de que você fica mais forte, mais capaz de encarar o teu dia a dia, os desafios que você tem profissionais, até os teus desafios de dia a dia mesmo, de não ter uma família com você, de estar num país que não é o que você nasceu. Então, querendo ou não, a gente tem que se acostumar com isso na vida, né? Porque os pais, os avós, todas as pessoas são ciclos, né? Que vão se encerrar. Então, eu procurei me preparar o mais rápido possível, porque eu sabia que uma hora ou outra isso iria acontecer. Muitas das vezes não é a hora que a gente quer, né? Que acontece essa separação, mas eu procurei me preparar ao máximo, e como eu falei, foi bem difícil, mas foi um ponto que a gente se superou, né? E voltando, em alguns aspectos, eu confesso que eu melhorei, em alguns aspectos não, né? Porque queria estar, às vezes, no conforto da família, isso ou aquilo, mas já foi uma fase que, assim, que hoje, como se diz na Espanha, hoje eu echo de menos, porque assim, eu tô muito bem fisicamente e mentalmente, que eu acho que o mental é o pior da situação. Às vezes, o final do ano ali, você passando sozinho, isso, aquilo, o Natal mesmo, eu fui dormir às 10 horas da noite, sabe? Enquanto, se eu estivesse no Brasil, eu ia estar com a minha família, dançando, cantando, enfim, fazendo 1 milhão de coisas. E é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente ficando no conforto da família, quando volta para cá, eu sofria demais. Passava 3, 4 meses, eu já queria ir embora, falava, não vou aguentar até o final da temporada, isso, aquilo. E hoje em dia, eu já estou no começo da temporada, a gente já teve algumas provas, isso, aquilo, e eu estou tranquilo. Se eu tiver que voltar para o Brasil em outubro, novembro ou dezembro para visitar a família, eu sei que eu vou aguentar. E a carreira do ciclista profissional em si é uma jornada bem longa, né? O Nicolas sabe que ele tem que ficar ali de fevereiro, março, basicamente até outubro longe da família. Então você tem que se acostumar, porque uma hora ou outra isso daí iria acontecer. Agora, a minha curiosidade você saiu do Brasil, onde não existiam equipes estruturadas, até você montou a sua própria equipe, para estar numa equipe mais estruturada. Como é que foi essa passagem de se colocar nessa equipe no pelotão, você pertencendo a uma equipe e contra o cenário do Brasil, que era um cenário mais frágil, era mais tudo em cima de você? Foi uma experiência bem legal, porque no Brasil eu que basicamente tinha que fazer tudo. Hoje em dia meu foco basicamente é em treinar, descansar e me alimentar bem, porque você chega ali na hora da corrida, você não tem que fazer nada, você não precisa encher seu pneu, você não precisa se preocupar em preparar a sua alimentação, você consegue se dedicar 100% àquilo. E obviamente quando você consegue se dedicar 100% a alguma coisa, sem ter que ficar gastando energias extras, com pensamento nisso, com pensamento em várias coisas, você chega mais centrado, né? E isso foi essencial, acho que pro meu desenvolvimento como ciclista, de estar 100% focado em basicamente só pedalar e me cuidar. Ô Luiz, você estava falando sobre a transição do Sub-23 para o profissional e toda a ansiedade que dá de ter essa continuidade, né, de ver essas portas se abrindo e tudo mais. Como que você enxerga, imaginando o pior cenário, você voltando para o Brasil no final do ano? Imagina o pior cenário, né? Você tem que parar o seu sonho. O que você traz de engrandecimento? O que você acha que já valeu a pena ter participado aí, de ter tentado a sua carreira como ciclista? Na verdade, tudo. A experiência, muitas das vezes, de você dividir as coisas com seus companheiros, de você viver algumas aventuras, alguns momentos que
eu não teria vivido no Brasil, a experiência de ficar muitas das vezes sozinho, de ter que aprender a cozinhar, de ter que aprender a se virar em si, como a gente se diz, desde limpar a casa, disso, daquilo. Foi uma experiência que se eu não tivesse saído do Brasil, não tivesse saído da minha zona de conforto, provavelmente eu não teria. A gente fica muito cômodo quando a gente está com a família, vivendo na casa dos pais, isso, aquilo. Eu, na pior das hipóteses, voltando para o Brasil, eu vou tentar continuar a vida normal, retomar os estudos, retomar a faculdade, que eu acabei parando quando vim para cá, e não me arrependo de nada. Tá sendo uma experiência assim magnífica que eu vou levar pro resto da vida, tudo isso que eu vivi aqui na Europa. Vendo você falar, a sensação é que você ainda mora no Brasil e você está na Espanha. Sim. Essa é a pergunta. O Leandro perguntou aonde você viveria, né? Voltaria para o Brasil, mas aí a minha pergunta é: aonde você viveria? Você voltaria para o Brasil ou você fica na Espanha, vamos dizer, para o resto da vida? Essa pergunta eu não sei te responder 100% ainda. Essa é uma incógnita. Eu tenho várias possibilidades de quando se voltar para o Brasil, de oportunidade de trabalho, como eu te falei, até mesmo de voltar à faculdade e exercer essa profissão, ou mesmo de ficar aqui na Espanha e conseguir um trabalho e conseguir ter uma vida melhor, né? Porque com a crise que a gente está tendo no Brasil, a inflação, isso, aquilo, o salário tem que ser de horrores para você conseguir manter um padrão de vida normal. E o que aqui na Espanha, você sendo uma pessoa comum, você consegue ter esse melhor padrão de vida. Então, assim, é algo para se pensar bastante. Vamos esperar chegar o final da temporada para a gente decidir o que vai acontecer, porque eu mesmo prometi para mim mesmo que esse vai ser o último ano que eu vou me dedicar 100% ao ciclismo, ou seja, que se não acontecer de eu passar para o profissional, provavelmente eu vou me dedicar a fazer outra coisa. Mas se você pudesse escolher, qual uma equipe que seria do teu sonho de estar vestindo a jersey e alinhando com aquele pelotão? Ah, cara, se fosse para escolher assim, obviamente seria uma das equipes World Tour. E uma da equipe que eu gosto bastante mesmo é a Lotto Soudal e, obviamente, a Quick-Step. São duas equipes assim que eu gosto bastante. Pô, bicho, eu tinha que ter ido para a Bélgica, não para a Espanha. Vai passar Nicolas, frio. aquele teu apartamento em Ghent ainda está liberado para ele se mudar para lá? Dá nada não, cara. Peraí, deixa eu fazer umas ligações que eu te coloco lá, então. Só um minuto. Não. Mas eu não expliquei. Eu quero correr numa equipe belga, mas não as clássicas da Bélgica. Que as clássicas da Bélgica até Você quer correr numa equipe belga, mas continuar morando em Tenerife, na Espanha. Sim, exatamente. Correr as provas do calendário europeu, entendeu? Aí é o Patrick Lefebvre. Aí você tem que ser o dono da equipe. Mas estar na Bélgica e morar em Tenerife. Se você não é o cara para as clássicas, qual que é o seu estilo? Qual que é o tipo de prova que você curte mais? Eu gosto, eu falei brincando, mas eu sou um atleta assim que eu gosto de todos os tipos de prova, tanto que na minha equipe mesmo, eu sou o atleta que corro 365 dias do ano, porque tô em todas, seja prova plana, prova de circuito também gosto, prova de montanha gosto, prova de meia montanha também gosto. Eu sou um atleta que eu não sou tão explosivo, mas que estou em todos os tipos de terreno. Tirando o sprint, o resto a gente tenta se virar. Ô Luiz, a gente viu há muito pouco tempo, e é uma onda que tem crescendo, e viu o auge agora com o Vinícius na Movistar. Muitos brasileiros estão indo para a Europa, estão tentando a sorte não só aí na Espanha, como Portugal, alguns até na Bélgica, Itália, alguma coisa assim também, que abre portas para o ciclismo brasileiro. Como você vê, já como um veterano aí de Espanha, essa ascensão? Você tem trocado ideia com as pessoas? Você tem uma garotada que tem interagido com você? Como é que é esse movimento? Na verdade, sim, eu vejo que é algo muito bom, né? Assim como os colombianos, né, conquistaram grande espaço aqui no ciclismo europeu, os brasileiros também estão tentando conquistar. A gente só tem um atleta no World Tour que é o Vinícius, mas tem vários grandes atletas, várias garotadas aí da nova geração que está tentando carreira aqui e tem um grande futuro, sim. Se continuar na mesma linha ali, batalhando sempre, superando as barreiras da família, disso, daquilo, o ciclismo brasileiro tem a tendência de dar um grande salto, assim. E eu converso bastante, assim, com os meninos, com o Vitinho, com o Davidson, com o Cauã, enfim.
com toda essa galera aí. Luiz, se você pudesse dizer o que faz o ciclista brasileiro diferente de um ciclista de outra nacionalidade, seja os nossos vizinhos colombianos, ou seja de um espanhol ou um italiano? Eu acho que as barreiras que a gente passa no ciclismo, no Brasil em si, o ciclismo brasileiro, desde quando você começa ali, já é muito complicado. Não é igual aqui que você tem uma facilidade, às vezes, de conseguir um material bom, uma bicicleta boa, ou ter uma estrutura mais ou menos para você ir nas corridas, o próprio preço do combustível, né, que aqui já está ficando um absurdo, mas ainda é mais acessível que no Brasil, para você ir para as provas, isso, aquilo. Então, o povo brasileiro, eles superam grandes dificuldades, às vezes, para conseguir chegar numa prova e largar, sabe? Tanto de equipamento, quanto de gastos de viagem, disso, daquilo, enquanto o pessoal europeu em si tem isso, assim, não de mão beijada, mas tem de maneira mais fácil. E, como tudo na vida, quanto mais difícil mais você valoriza. E o pessoal brasileiro tem isso, tem essa vontade de vencer, de superar as barreiras, e é um povo, assim, guerreiro que tende a conquistar o mundo. Então, torcida para o seu plano A. Estamos acompanhando, acho que esse programa tem um registro histórico, e se Deus quiser e os ventos soprarem, a gente voltar a fazer um programa de atualização com você daqui a algum tempo, com algum desses estágios que você está sonhando se realizando. Espero estar aqui nesse programa mais uma vez, para conversar com vocês, e seja as coisas boas, as ruins, estaremos aqui. Lá da largada do Tour, rapaz. Não espero nada menos, viu? Com o Nicolas e com o Vinícius do lado ainda. Onde que a gente assina? Onde é que a gente assina, exatamente. A gente só quer estar com o Gregário junto nesse momento, que vai ser muito louco. Já tem que falar para as próximas equipes que for contratar, na hora que fechar o contrato junto, tem que fechar os 3. Já fala assim, ó, só leva um se levar os 3 juntos. Brasília Máfia. É com a nossa torcida e com a esperança de ciclistas como o Luiz Flauzino que a gente encerra o programa de hoje. E você, até onde seria capaz de ir para realizar o sonho de ser um ciclista profissional? Conte pra gente. Siga a Gregário nas mídias sociais, no Twitter, no Instagram e no canal do YouTube. Conte a sua história. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você e, quem sabe, compartilhar essa experiência com muitos outros apaixonados pelo pedal. Um grande abraço e até a próxima!